Xavier. Vocês hoje já tomaram assistência espiritual, né? E as crianças geralmente estão lá em cima na evangelização. E quem quiser vir para fazer o tratamento, chegar um pouquinho mais cedo, tirar a senha para passar na entrevista. Para quem quiser o tratamento físico ou espiritual. E agradecemos também todas as doações que todos têm trazido, que ajuda muito a IAN, que é o braço social dos céus. Agradecemos muito. E agora vamos nos concentrar na nossa oração, agradecer ao Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, toda espiritualidade, por estarmos aqui hoje, nessa tarde, por estarmos recebendo tudo que necessitamos, pois desde o momento que entramos aqui já estamos sendo tratados com muito carinho, com muito amor, recebendo tudo que necessitamos. Que possamos estar com o nosso coração, nossa mente aberta, para aprendermos tudo nessa tarde, a mensagem da tarde, a mensagem do Mestre, e possamos estar envolvidos numa luz de muita paz, muita esperança renovada. Que o Senhor esteja conosco durante a tarefa e por toda a semana. Assim seja, graças a Deus. E hoje nós teremos nossa palestrante, a deusa Samu, e ela vai falar sobre o tema o luto e entendendo melhor, mais amplamente, o tema. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Que bom. Meu nome é Deusa, feminino de Deus. SAMU igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais, pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. É o tema que a gente vai falar hoje e o Itá me pediu para que a gente direcionasse o tema mais para a questão das crianças, para a questão dos rituais. E a palestra vai até mais ou menos 19 horas. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo. Estou ali há 30 anos, não faça conta. Eu nasci, tipo, minha mãe me levou, tá ligado? Vou sair daqui, eu falei hoje aqui de manhã, estou falando agora, e de tarde vou para lá trabalhar com os adolescentes, tipo isso. Sou comunicadora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Toda segunda, às 10 da manhã, tem um programa que se chama Psico Evangelizando. Ô, Mar, você viu quem veio nos ver, ué? Plateia paga. Obrigada. Toda segunda, de 10 às 11, tem o programa. Eu faço reflexões em torno de alguma passagem bíblica, tendo como pano de fundo a psicologia, que é minha área, e como coluna de sustentação, a doutrina dos espíritos. Trouxe os meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Esse moço tinha cabelo, aí ele não comprou, veio hoje para ver se retoma. Os meus livros são casos, cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Uso de muito bom humor, então vocês vão ler uns casos pesadinhos, dando umas risadinhas e vão chorar só depois. O mais recente é de mensagens. Aquele dia que você acorda achando que nada vale a pena, e aí você abre, lê uma mensagem, leva uma cajadada no meio da cabeça
e sai pelas ruas de São Bernardo cantando: é a vida, é bonito e é bonito. Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é uma ONG, Grupo de Respostas aos Animais em Desastre. Estamos atuando na região do Rio Grande do Sul e já salvamos aí, resgatamos, né, mais de 3.000 animais. Quem quiser, siga lá no meu Instagram e vocês vão ver aí, trabalho maravilhoso. Sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, Rafael. Ele é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. Quero aproveitar e lembrar do desastre de ontem e pedir a vocês que, por caridade, não fiquem replicando os vídeos. Muita gente em sofrimento, muita dor. São 61 famílias em sofrimento. Então, pensem nas mães, amanhã é dia dos pais, então não repasse os vídeos, faça uma prece. A melhor ajuda que nós podemos dar para alguém que desencarnou, independente de como foi o desencarne, é você conversar com aquelas pessoas que desencarnaram. Ai, Deus, mas eu nem conheço. Pois é, mas é uma caridade que você vai fazer. Pega a foto lá do avião, que tem a foto aí em tudo que é canto, pega a foto, faz uma prece, explica que eles estão desencarnados, porque uma das questões que acontece muito é você desencarnar e não perceber que desencarnou, mesmo sendo espírita, né? Então, é muito importante, ao invés de ficar replicando, de ficar falando, você viu como que foi, não sei o quê, vai lá, faz uma prece, roga a espiritualidade, as equipes de Maria de Nazaré, né, que são socorristas, para ir lá e acolhê-los. E que eles aceitem a ajuda, né? Porque normalmente a gente não quer aceitar, porque a gente não está entendendo direito o que está acontecendo. O que é luto, gente? Luto é tudo que a gente faz para elaborar uma perda. Todo mundo, quando a gente fala em luto, só pensa em morte. Luto tem a ver com perda. Terminou um relacionamento, está em luto. Perdeu um animal, está em luto. Perdeu um emprego, está em luto. Ano passado não, esse ano, eu fui convidada para um congresso de diabetes. Eu acho que está muito alto, acho. De manhã estava mais tranquilinho. É que você almoçou, né? Então, eu fui convidada para um congresso de diabetes, né, para falar sobre luto pela perda de órgãos. Então, perdeu um animal, está enlutado. O filho foi embora, foi morar em outra cidade, está enlutado. Perdeu um anel, nem era joia, está enlutado. Por quê? Porque aquele anel foi sua avó que te deu. Ele tem um significado para você. Então, a intensidade do luto, a maneira como você vai elaborá-lo, está 100% relacionada ao significado, o modelo de relação que você tinha. Seu pai, sua mãe está com Alzheimer, você está em luto, porque você vai entrar em luto da pessoa que o seu pai e a sua mãe era. Você está na menopausa? Eu estou. Estou em luto. Você já passou, né? Amém. Então, estou em luto da mulher que eu era, né? E é assim. Eu gostaria hoje, a gente tem um obsessor nesse relógio, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês muitas histórias e muitas reflexões, mas não vai dar tempo. Então, eu vou tentar focar na questão da morte por
na morte de pessoas, não é? E vou direcionar um pouco para a questão da criança, tá bom? Então, primeira coisa, gente, as pessoas me procuram sofrendo muito e falam assim: ai, eu tô aqui, tô acabada, tô sofrendo, mas eu sou espírita. E daí? A doutrina dos espíritos, gente, é maravilhosa. É a doutrina das respostas. É o consolador prometido. Ela nos aparelha para que nós não nos desesperemos. Porém, ela não nos imuniza. Alô, alô, São Bernardo. Se liga. Ela não nos imuniza. Ok? Então eu vou tentar ilustrar aqui para vocês nunca mais esquecerem. Olha só, vamos imaginar, eu almocei, tá? Almocei muito bem. Nem vou falar o nome do restaurante, que não vão me pagar, não é? Mas é bom. Depois indica para Silvia. Silvia, você não veio porque você estava com medo de a gente querer que você pagasse para a gente, né? Então, vamos imaginar que eu não tenha almoçado, certo? E aí, eu estou com fome. E aí o Antônio fala assim para mim: Deusa, aguenta a mão aí e depois da palestra você vai comer. Tem um pratão ali atrás te esperando. Alô, alô, São Bernardo. De posse dessa informação, passa minha fome? Não. Mas você concorda que de posse dessa informação, eu estou para lá de aparelhada para lidar com a minha fome? Porque, como dizem os adolescentes, velho, bagulho é louco, né? Então, assim, cada vez que eu sentir o bagulho aqui, eu vou lembrar que daqui a pouco eu vou almoçar. E aí eu consigo administrar. É a mesma coisa. Quando você está lá, vivendo as fases do luto, que hoje a gente já não chama mais de fase, e você tem aquele momento de angústia, aquele momento de desespero, é verdade, você está com saudade, você fica revoltada. Revoltada não significa que você vai sair pelas ruas de São Bernardo xingando. Não! Revoltada é você se perguntar: por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que com meu filho? Por que não foi os meninos que estão aprontando por aí? Por que não foi algum político? Por que não foi... Entende? É isso, eu ouço isso toda semana. Entende? Ontem, um dos meninos lá do avião era bem jovem, 23, acho, não é? Provavelmente a família vai falar isso, mas era jovem, não sei o quê. Então, essa revolta, tudo isso a gente vai vivenciar e a doutrina vai nos ajudar a entender que é preciso que seja assim, que é como a gente combinou, não é? Como diria Roberto, muitas as emoções, né? Então, e aí, espero que vocês lembrem disso. Porque quando a gente fica agarrado na crença, eu estou sofrendo, mas eu estou de boa aqui porque eu sou espírita e tal, você está negando, você está disfarçando e você vai ficar doente. E aí eu vou morrer trabalhando, certo? Vai ter sempre gente para eu atender. Vocês vão somatizar, né? E vai ficar sempre doente. Então, vamos pensar nas crianças. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno. Perguntas 330 a 343. Não existe criança. Eu falei para o Itá para ir lá em cima e ver se as crianças não queriam descer, se os adolescentes que estão lá em cima não queriam descer, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Não existe criança. Vamos lembrar disso. Os espíritos nos ensinam que as crianças são espíritos que retornam em corpos aparentemente frágeis.
Então, de 0 a 10 anos, o psiquismo está moldável para o papai, a mamãe, os vovôs e as vovós desta vida colocarem valores, darem exemplos. Nós todos estamos cheios de atavismos em relação à morte, em relação ao luto, justamente porque a gente não aprendeu. Não é? Chinelo virado, a mãe morre. Gente, não é verdade. Mas eu desviro o chinelo, mesmo tendo estudado pra caramba, entendeu? Fiz parte da 2ª turma de tanatologia da USP, não é brinquedo, entendeu? Mas eu desviro, chego lá, aconteceu uma vez, né? Cheguei lá, o chinelo do meu filho estava virado e eu fiquei pensando, né? Desviro, não desviro. Aí eu pensei, mas a mãe do menino sou eu, né? Ai, fui lá e desvirei pelo sim, pelo não, né? Então, aquela moça ali, ó, você que tá aí, você que tá se mexendo assim, como que você chama? Thaís? Thaís está de roupa de defunto. Não é assim? Na cor, ali também tem cor de defunto a outra. Sabia que tem gente que até hoje não pinta a unha de roxo, de violeta, é cor de defunto, né? A minha prima era manicure. Tô dando um passo em você, amiga. Obrigada por ter vindo. Estamos juntas. Então, a minha prima era manicure. Aí eu ia lá, eu e a minha outra prima ia lá e ficava mexendo nos esmaltes. Aí a minha irmã falava assim, eu falava assim, ai, eu acho que eu vou pintar dessa cor aqui. Aí minha irmã falava assim, não, senão tu morre. Aí eu, então tá, então eu vou pintar dessa aqui que é mais clarinha, que eu gostava do tom, sabe? Degradê de possibilidades. Então tinha um lilás, né? Falei, então, um lilás. Aí ela falou, não, essa aí não, que é cor de Isaura. Vocês querem saber o que é? Sim? R$ 50 por cabeça. Isaura era a dona da Casa da Luz Vermelha. Não disfarça. Você sabe o que é, sim. A não ser que a luz aqui seja de outra cor, beleza? Olha, não disfarça. Tá até vermelha a careca. Entenderam o meu drama? Se eu pintasse de uma cor, eu morria. Se eu pintasse da outra, eu não estaria aqui hoje. Dá licença, né? Então, e eu conheço gente até hoje que não pinta a unha, que não sei o quê, porque tá com aquilo na cabeça, né? Alô, alô, São Bernardo, não existe criança. A criança é um espírito que retorna num corpo aparentemente frágil. Do ponto de vista psíquico, ela está preparada. A criança suporta tudo e lida bem com tudo, desde que você não minta. Se você não sabe como dizer, como fazer, procure alguém que o faça, mas não minta, ok? Ninguém vai virar estrelinha, pelo amor de Deus. Ninguém vira estrelinha. Você vai dizer para ela o que você acredita. Se você for católico, você vai explicar do seu jeito. Se você for espírita, vovô foi para o plano espiritual. De 0 a 10, a criança entende tudo no concreto. E de 0 a 10 anos, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas, de hipnose. Então, 95% do tempo, toda criança de 0 a 10, e nós todos aqui fomos crianças, tá? É que a gente não já esqueceu, né? Então, 95% do tempo está em estado ampliado de consciência.
Não alterada. Alterada é quando a pessoa se droga. Está em estado ampliado. Então, um monte de coisas que a gente fala ou que a gente faz, gravou. E depois, para a gente mudar isso, é muito difícil. Então, não minta. Você vai falar, eu não quero descansar, eu não estou cansado. Eu atendo crianças que estão à beira da morte. Quem vai morrer sabe. Tiago, 9 anos, câncer terminal. Eu entrei no quarto, eu tenho um pacto com os pacientes de acompanhar até o desfecho. Se o desfecho for a morte, eu vou ajudar a família a elaborar o luto. E se o desfecho for a alta, eu vou ajudar o paciente a repensar os seus caminhos, porque ninguém chega na beira do abismo e volta igual, certo? Então, Tiago virou para mim e me perguntou: por que criança morre? Então a família estava entrando disfarçando, não é? Ninguém conversava olho no olho. Na Gênese de Allan Kardec, nós aprendemos que os olhos são o espelho da alma. Quando alguém conversar com você e não olhar no olho, fica preocupado. Alguma coisa está errada. Então, olhei no olho do Tiago e falei assim: Tiago, o que seus pais te ensinaram sobre isso? E aí ele disse assim: o que meus pais falaram eu já sei, eu quero saber de você. Arrasou, hein? Não tem uma criança ali, se liga. Entendeu? Os pais disfarçando, todo mundo disfarçando. E como eu tenho um pacto de não mentir, ele queria saber de mim. E eu falei para ele, enfatizei o eu. Tiago, eu acredito que não existe criança. E aí comecei a explicar. Ele estava bem fraquinho, encostado nos travesseiros. Quando eu comecei a explicar, ele começou a se vergar assim para frente, ó. Mó louco. Alô, alô, São Bernardo. Mó louco, na linguagem infanto-juvenil, significa tudo a ver. Então eu não vou descansar, porque eu nem estou cansado. Então eu não vou virar estrelinha. Já pensou virar estrelinha? Em São Paulo, que a gente não vê estrela nenhuma. E quando aparecem as estrelas, você já imaginou alguém atrás de você perguntando para você quem é meu vô lá? Qual que é meu vô? Nada a ver, gente. Nada a ver. Entendeu? Então, a gente precisa conversar. A gente precisa entender a fase do desenvolvimento que eles estão e falar da maneira, falar a verdade. Não precisa chegar e fazer igual a avó fez comigo há umas 2 semanas atrás. Chegou com uma criança e falou assim para mim: eu queria que a senhora me ajudasse porque o pai dele se matou. Era a avó do menininho, né? O pai dele se matou. Então, assim, não, gente, não é para falar desse jeito, mas é para falar a verdade. Então, normalmente, eu uso uma luva. Eu pego uma luva, coloco na mão esquerda, vou tirando a luva, olhando para a criança para explicar no concreto. A criança de 0 a 10, ela entende tudo no concreto. Pau é pau e pedra é pedra. Ela não abstrai. Então, se você fala para uma criança, por exemplo, olha, guarda seu dinheiro aí, porque de grão em grão a galinha enche o papo. E daí? O que tem a ver o dinheiro com a galinha? Ela não vai entender. Se ela souber o que é galinha, ela vai imaginar uma galinha comendo, mas e daí? Entendeu? A filha da minha vizinha, a minha vizinha chegou em casa e falou para a mãe dela assim: mãe, sabe aquele apartamento que eu quero comprar? Vai dar certo. E sem entrada.
Aí a filha dela veio de lá e falou: e como que a gente vai morar lá, mamãe? Sem entrada. Entendeu? O meu filho de 7 anos, que agora tem 30, não bate o negócio, né? O meu filho, ele estava aprendendo a ler, né? Então ele lia tudo. Aí eu estava parada no sinal e tinha uma placa de açougue, sabe açougue? Que fica assim, picanha, não sei quanto, filé, né? Aí ele: mãe, olha lá, mãe. Aí eu falei: que foi, filho? Mãe, olha o que o moço está fazendo. Aí eu olhava e não via nada, né? Filho, me explica, por favor, que eu não estou vendo. Aí ele falou: mãe, o moço está vendendo frango resfriado. Entendeu? Então, assim, pego a luva, vou tirando a luva na frente, olhando no olho e falo assim, ó: a luva é o corpo do vovô. O corpo do vovô morreu. O corpo de todo mundo vai morrer um dia. Não sabemos quando, mas vai morrer. Enquanto isso, a gente não vai ficar pensando nisso. A gente vai só fazer as coisinhas que a gente tem que fazer. A mão é o vovô. O vovô nunca vai morrer. Nunca vai acabar. O vovô está no plano espiritual. Lá no plano espiritual, o vovô não vai poder mais usar esse corpo. Ele vai usar outro corpo, de outro jeito, que não dá para a gente ver aqui. E é bem legal quando eu estou conversando com os adolescentes, que eles falam assim: velho, mas tem gente que vê, tá ligado? Eu falo: calma, deixa eu explicar a primeira parte, não é? Então, a gente não pode ver. E aí vamos combinar uma coisa. Você pode falar com o vovô, você pode pegar a foto do vovô e falar para ele: vovô, tô com saudade de você. Tá tão difícil sem você. Eu espero que você esteja bem aí. Vovô, vamos combinar a coisa? Quando você estiver aí de boa, já souber onde é seu quarto, vem no meu sonho. Vem me contar que você tá bem. Dá certo, viu? Fiz isso com meu filho, fiz isso com minha mãe, fiz isso com meu pai e faço isso com muitos pacientes. E dá certo. Só falo para eles assim: não venha de leve, de boa, suave, que eu tenho medo, né? Dá certo, viu? É maravilhoso. Gente, é muito importante a gente entender que ninguém morre. Você vai desencarnar. Onde você está? Onde está seu pensamento? Penso, logo existo. Logo que Chico Xavier morreu, o Carlos Bacelli pegou umas anotações do Chico Xavier e publicou um livrinho chamado Evangelho de Chico Xavier. Logo na introdução, Chico Xavier diz, tá lá, que os corredores de hospitais estão cheios de gente perambulando porque não se deram conta que desencarnaram. Desde que eu li isso, eu mudei a minha prática quando eu estou atendendo alguém que está prestes a desencarnar. Todo mundo que vai desencarnar sabe. Não é um saber consciente, mas sabe. Então, geralmente eu vou atender e a gente vai fazer DAV. DAV é uma sigla, Diretivas Antecipadas de Vontade. Você quer ser enterrado? Você quer ter velório? Você quer pedir perdão para alguém? Quer que eu traga seu gato, seu cachorro? Tem algum documento pendente? Tem algum segredo de família que você quer contar? Como que eu posso ajudar você? Quer velório? Quer flor no velório? Quer música? A gente vai fazer DAV. Geralmente, quando eu sou chamada para fazer DAV, eu pergunto para o paciente mais ou menos assim:
Como que você, qual que é a sua religião? Quer que eu mude de pessoa? Porque geralmente a pessoa que eu escolho... Senhor, Deus abençoe. Então eu pergunto, qual que é a sua religião? Aí a pessoa fala, sou católico, por exemplo, né? Aí eu falo assim, qual que é o santo que você mais gosta? Aí a pessoa fala, sei lá, Nossa Senhora de Fátima. Aí eu falo assim, vamos combinar uma coisa? Quando você vê que ninguém está percebendo você. A gente ri, gente, mas é sério. Se der tempo, eu vou contar o que eu contei de manhã. Vocês querem que eu conte? Mais 50. Anota aí. Ó, vamos combinar uma coisa? Se de repente entrarem aqui e colocarem alguém em cima de você, que ele está lá na cama, certo? E ele não percebeu que ele desencarnou. Então, pode ser, né? Chega alguém... Lembra do Ghost? Oh, my love, my darling. Nananana. Então, aí eu falo para a pessoa assim, então vamos combinar uma coisa? Percebeu isso? Seu olho está combinando com a blusa, você viu? Legal, né? Vamos combinar uma coisa? Aconteceu isso, ora, pede ajuda para Nossa Senhora de Fátima. E aceita a ajuda. Alô, alô, São Bernardo. Aceita. Lembra dessa palavrinha, pelo amor de Deus? Que faz toda a diferença. Aceita ajuda. Porque como a gente tem uma idealização da morte, trabalha no centro espírita há 400 anos. Aí, de repente, ele tem uma idealização, ou ela, de que vai desencarnar dormindo, que André Luiz vai chegar com aeróbus ali na esquina, pegar pela mão, hashtag partiu nosso lar. Não vai ser assim. E aí, como você está preso nessa idealização, você fica... É muito sério. Aceita ajuda. Eu vou dar um exemplinho, vou dar uma ilustradinha, para vocês também nunca mais esquecerem do que significa quando eu fico martelando. Aceita. Eu vou dar uma ilustradinha, combinado? Deixa eu pegar aqui alguém. Como que você chama? Patrícia. Patrícia, amanhã... Olha, é ótimo. Hoje é sábado, vai dar certinho. Patrícia, amanhã é domingo, certo? Aí a Patrícia hoje de noite fala assim, ó. Gente, amanhã é domingo. O único dia que eu vou poder descansar. Então, por favor, ninguém me acorda. Eu vou dormir até umas 11. Aí a Patrícia vai lá, coloca aquela camisetona da Casa Bahia, toda furada, né? Ou então de vereador, né? E aí cai na cama, amanhã, 8h da manhã, toca a campainha. Aí lá vem a Patrícia, né? Assim, gente, quem será, né? Duas mulherzinhas de cabelo de laque, duas revistinhas na mão. Qual vai ser a reação dela? Oi, irmãs, que alegria! 8 horas! Ai, bem-vinda! Não! Então, quando eu falo aceita, tá bom? É porque essa ajuda que vem, aquelas irmãs lá da igreja adventista, alguém pode explicar para elas que é melhor vir mais tarde? Mas, de qualquer maneira, aquelas nossas irmãs, elas têm certeza que elas estão vindo dar a
comunicação mais importante da sua vida. Entendeu? E pode ser que seja. Porque se a Patrícia não, a Patrícia está a pé da vida. Mas e se você estiver pensando em se matar? Aquelas irmãzinhas chegaram bem na hora. Entendeu? Então aceita, pede ajuda e aceita. Vou falar de alguns tipos de luto. Eu falei que eu ia contar, né? O que eu contei de manhã. Vocês não esquecerem. Eu estava atendendo há mais ou menos 3 semanas atrás. Eu estava atendendo num grande hospital de São Paulo e uma moça falou assim. A moça que eu estava atendendo. Dá para a senhora mandar esse moço sair daqui do quarto? Aí eu falei, aonde que ele está? Ela falou, aqui, você não está vendo? Bem na frente da porta do banheiro. Eu estou constrangida. Aí eu falei, bom, vou fechar a porta. Vai rolar aqui uma mediúnica, né? E aí eu falei para ela, escuta, pergunta para ele quem ele é, o que ele está fazendo aí e tal e tal. Resumindo, por causa do relógio, tem obsessor. O moço tinha 32 anos, desencarnou por Covid. Aquela ala do hospital era uma ala que foi fechada na época do Covid. Desencarnou por Covid e estava até agora lá. E depois, aí eu conversei através dela, porque eu não o via, né? Foi até engraçado. Vocês já imaginaram a enfermeira abrindo a porta? O que está acontecendo aqui, né? Ela... Foi engraçado, né? Porque eu falei para ela assim, pergunta para ele, nananana. Aí ele falou para ela, fala para ela que ela não precisa perguntar para você e você repetir, porque eu estou ouvindo ela, né? Foi bem legal. Bom, o rapaz foi, aceitou a ajuda, né? Graças a Deus. Mas isso é pra gente pensar. Tá bom? É pra gente pensar. Lá na nossa seara, na época do Covid, nós perdemos muitos colegas e um deles, trabalhador da desobsessão, estava lá. Chegou o dia lá do trabalho e alguém... Sabe telefone sem fio? Lembra dessa brincadeira? Vocês são velhos, hein? Começou o trabalho, aí um cutucava o outro assim, ó. Fulano tá aqui. Aí o outro cutucava. Eu também tô vendo. Aí o outro cutucava o outro. Eu tô sentindo. Aí tivemos que parar o trabalho e acolher nosso amigo. Ele não tinha percebido que desencarnou e ele estava lá para trabalhar. Então, gente, precisamos falar sobre isso, sobre desencarnar. Precisamos falar que a vida continua. E precisamos elaborar o nosso luto respeitando o nosso sentimento. A doutrina espírita, ela nos aparelha, ela nos instrumenta para que nós não nos desesperemos. Porém, ela não nos imuniza. Não nos imuniza. Então, você vai ficar triste, você vai ficar depressivo, você vai chorar, você vai precisar de um suporte psicoterápico. A verdinha é: viva o Palmeiras. Então, até perdi o fio da meada. A doutrina espírita nos aparelha para lidarmos melhor, mas ela não nos imuniza. Fale da sua dor, fale do seu sentimento. Não diga para ninguém: minha Nina, mas já passou tanto tempo, você ainda está assim. Não fale isso. Seja forte, pelo amor de Deus, gente. Não fala isso. Você não é forte, você não é fraco.
Você é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais frágil. Querem saber a frase milagrosa que eu uso com os meus pacientes? Estão com medo de mais 50, é isso? A frase que eu uso, estou aqui. Estou aqui. Quem está em sofrimento por qualquer perda, o que mais precisa é de parceria incondicional. Quem está enlutado não está doente. Ai, meu Deus, minha mãe não para de chorar, vou levar ela no psiquiatra. Ela não está com nenhuma doença psiquiátrica. Ela está em luto e ela precisa elaborar o luto dela. Ninguém morre porque está enlutado. Precisa ter espaço para elaborar o luto. Então, 3 dicas importantes. Não negue o luto, porque todo luto negado vai se tornar doença. Próxima diarreia que você tiver, lembre de mim. Diarreia é desapego súbito, sem elaborar. Tá com diarreia, você pensa, o que eu achei que tinha resolvido, mas não está nada resolvido. Sabe aquela pessoa que você encontra e fala assim, aí menina, resolveu aquele negócio? Aí a pessoa fala assim, claro, nem penso nisso. Mentira. Entendeu? Então vai pro vaso. Luto não elaborado vai se tornar doença. Já ouviram falar na síndrome do intestino irritável? Luto não elaborado. Muitos quadros de síndrome do pânico, luto não elaborado. Fibromialgia e um monte de outras coisinhas, tá bom? Outra questão, luto antecipado. Alguém aqui já viveu luto antecipado? O que é luto antecipado? É você sofrer por algo que não aconteceu. Mas Deus, pode ser que... Pode ser, mas não aconteceu. Então a frase é, o que temos para hoje? Sabe quando você faz biópsia? Demora, né, para vir o resultado. Aí você já se viu morta, velório, as pessoas, quem que foi, quem que não foi. Você já sofreu porque vai ter que dividir as coisas com as pessoinhas que você não quer, né? Aí vem o resultado, tá tudo bem. Aí você fala para as pessoas de São Bernardo inteiro. Ai, olha, vou te contar. Credo, fui no inferno e voltei. Não voltou. Continua lá porque está repetindo. Entendeu? Luto antecipado, a frase que você vai escrever na sua geladeira. O que temos para hoje? Entendeu? Passado já foi, futuro não chegou ainda. Então, vai que é tua, Tafarel. E o último luto é o luto prolongado. O que é um luto prolongado? É todo luto que por alguma razão você pulou uma etapa. Tem gente que fala assim, eu odeio velório, eu não vou em velório, não me convide para ir em velório. No seu você vai ter que ir, tô te avisando, tá? Então assim, na Covid, quem falecia de Covid não podia fazer velório. Então, toda vez que você pula uma etapa, eu estou dando o exemplo do velório, mas pode ser qualquer outra etapa. Você vai desenvolver paranoias. Uma delas é assim, ó. Você começa a pensar assim. Gente, eu não vi o corpo. Esse exemplo do avião, esse é perfeito. As pessoas que desencarnam nesse tipo de acidente... né? E aí, os entes queridos falam assim, gente, o caixão estava leve. O meu marido não estava ali dentro. Pesava 2 quilos aquele caixão. Se ele não estava ali, vai que ele não morreu. Se eu não vi, vai que ele conseguiu se salvar e está lá em algum ponto que ninguém achou. Então a pessoa vai desenvolvendo paranoias. E é muito comum eu atender mães que personificam a caixinha de cinzas.
Então a caixinha passa a ser a pessoa, entendeu? Ai, doutor, olha, eu vou me atrasar porque eu tô pondo fulaninho para tomar sol. É muito sofrimento, gente. Muito sofrimento. Então, vamos elaborar o nosso luto, vamos chorar, vamos falar, vamos pedir ajuda, vamos nos revoltar, vamos pegar uma almofada, que a gente chama de desvio simbólico. Esmurrar a almofada, xinga a almofada, joga a almofada na parede. Por que uma almofada? Para você não se machucar nem machucar ninguém. Mas aquela energia que está lá dentro de você, ela precisa ser elaborada. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui um pouquinho mais esclarecidos sobre esse assunto. Esse assunto ele é bastante vasto. Eu gosto de fazer, como chama, gente? Seminário. Geralmente esse assunto eu gosto de combinar de fazer seminário. Por quê? Porque a gente fala 1 hora, tem um lanche, essa parte é ótima. Aí depois mais 1 hora. E geralmente no final eu abro para perguntas. Então é bem legal. A gente pode pensar, de repente, ano que vem, minha agenda está lotada já até o final do ano, graças a Deus. Amanhã eu vou estar em Jandira, se vocês conhecerem alguém da cidade e quiserem indicar, manda entrar no Instagram. De noite eu vou estar em São Vicente. Então, eu quero encerrar com a frase de André Luiz no livro Nosso Lar. Acendei vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Busqueis a verdade, antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada. Vamos encaminhar as energias das palmas de vocês para todos os nossos irmãos que desencarnaram ontem no acidente e para seus familiares, para que eles recebam essa energia e façam a travessia. Estou esperando vocês na saída, hein? Não sai pela lateral, hein? Estou lá. Obrigada. Muito obrigada, Deusa, pela palestra maravilhosa. Muita informação para os nossos corações, né? Para o nosso espírito, informações preciosas. E vamos fechando nossos olhos, fazer a nossa oração final. Agradecer ao Pai por tudo que recebemos nessa tarde, por tantas orientações para nós mesmos, aceitarmos as ajudas, informarmos nossos filhos da melhor maneira, as crianças, os adolescentes e nós como adultos, a entender melhor todas essas questões. Que o Pai esteja sempre conosco, que possamos refletir bem no tema, possamos compartilhar com amigos, familiares e lembrar sempre que o Pai está conosco, tantas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, lembrar que Ele nos dá sempre muita paz, muita esperança e temos sempre que pensar o que temos para hoje, acender nossa luz e pensar o que temos para hoje. Vamos viver o dia de hoje com entusiasmo, com alegria e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. E na próxima semana, nós vamos ter evangelho musical com enfoque à arte como forma de oração. E até a próxima semana. Assim seja. Agora terá a apresentação dos pais, verdade. Aguardar um minutinho.
Tchau, pessoal. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais a todos.